Romanos capítulo 13, nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Mais uma vez, a carta de Paulo aos Romanos, com a palavra de Deus para o nosso coração. Romanos capítulo 13, a partir do verso 8 ao 10, esses 3 versículos. Diz assim a palavra de Deus: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz essa noite mais uma vez. Nosso interesse aqui não é ouvir as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, Pai. O que precisamos é da Tua palavra. Ela foi lida e agora, Pai, nós queremos entender e, mais do que isso, colocar em prática na nossa vida diária aquilo que a Tua palavra ministrar ao nosso coração. E nós precisamos ser ministrados, Pai, instruídos pelo Teu Santo Espírito, tocados pelo Senhor, para que haja uma transformação em nossas vidas, meu Deus. E eu te peço que isso aconteça essa noite. Que a Tua palavra proferida possa ser um instrumento transformador na vida de cada um. E eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço a unção do Teu Espírito, para que neste poder a palavra seja ministrada. E o Senhor me capacite a transmitir em palavras aquilo que o Espírito Santo quer colocar nos nossos corações. Usa-me, Senhor, eu te peço, e abençoa-nos a todos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, mais uma vez na carta aos Romanos, para você ver quantas coisas a palavra de Deus tem para nos ensinar. O apóstolo Paulo aborda diversos assuntos e nesse final ele praticamente enfatiza a importância do amor, como nós temos visto aqui nas últimas mensagens proferidas à igreja. E o apóstolo Paulo coloca o amor como algo essencial para os nossos relacionamentos. Tem sido esta a base daquilo que tem sido falado aqui esses dias. O amor com que fomos amados por Deus para a salvação, agora deve ser expressado por nós, para que também outras pessoas sejam alcançadas por esse amor. E Paulo coloca de maneira prática como nós podemos viver esse tipo de amor, para que a nossa vida seja influenciadora, para que os nossos relacionamentos sejam melhores. Só podemos nos relacionar através desse sentimento que Deus mesmo faz brotar em nosso coração. E a primeira coisa muito importante que Paulo diz aqui, está logo no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 8. Ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O cumprimento da lei, ele diz, é o amor. Mais uma vez ele vai repetir essa afirmação no versículo 10. Mas interessante é que ele coloca o amor aqui no versículo 8 como uma dívida. Veja, ele primeiro diz, olha, não fique devendo nada a ninguém. Não é bom que nós, como cristãos, fiquemos em dívida com as pessoas. Às vezes é inevitável, né? Você financia alguma coisa, você compra alguma coisa parcelado, você passa por uma situação emergencial e precisa de ajuda de alguém. Às vezes é inevitável, mas o conselho de Paulo é: evite, não fique devendo nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Então ele diz, o amor é uma dívida. Então eu devo amar você. Você deve me amar. A única dívida admitida por Paulo é o amor.
Mas mesmo assim, mesmo que eu como cristão fique devendo algo a alguém, o que a Bíblia diz que eu devo fazer? Honrar os meus compromissos. Então, a Bíblia não fala de uma dívida que eu simplesmente evito pagar, que eu fujo daquele a quem eu devo, né? Quando ele vier para uma calçada eu vou para outra, para que ele não me veja. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que o cristão deve honrar os seus compromissos. Então, ainda que eu tenha uma dívida, eu devo pagá-la. E se ele considera que o amor é uma dívida que eu tenho para com o próximo, essa dívida tem que ser paga ou não? O que você acha? Temos que pagar. É uma dívida que, primeiro, temos que reconhecer e depois temos que honrar, saudar. Primeiro passo é reconhecer a dívida. Às vezes nós não reconhecemos as nossas dívidas. Isso é muito ruim, mas Paulo diz que o amor é uma dívida que eu tenho e como cristão eu devo honrar qualquer coisa que eu fique devendo a alguém. E no verso 10 ele enfatiza de novo essa ideia, dizendo: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por 2 vezes, em 3 versículos, ele diz: o cumprimento da lei de Deus é o amor. Amados, vamos pensar um pouco sobre isso, em termos de relacionamento, como nós temos falado ultimamente à igreja. Falamos domingo passado sobre o relacionamento entre os irmãos, falamos hoje de manhã sobre o relacionamento entre nós e as pessoas no mundo, e agora Deus mais uma vez nos fala sobre relacionamentos. Por quê? Porque, irmãos, ninguém consegue viver sozinho. Aliás, isso foi uma das primeiras coisas percebidas por Deus. Ao criar o homem, o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então, Deus percebe que o homem criado por ele não é uma criatura que se baste a si mesma. É uma criatura que precisa de uma companhia. Então, faz parte da nossa vida termos relacionamentos. E a nossa vida se torna melhor ou pior de acordo com o tipo de relacionamento que nós temos com as pessoas. Ora, se você é uma pessoa difícil, isso foi assunto também de pregação do outro domingo, se você é uma pessoa difícil da gente se relacionar, significa que você tem poucos amigos, que você tem poucas pessoas que gostam de estar com você, e significa que a sua vida não é tão boa quanto poderia ser. Você concorda com isso? Se você tiver melhores relacionamentos, melhora a qualidade da sua própria vida. Se você é uma pessoa que se dá bem com os outros, e é acolhida, é sociável, as pessoas gostam da sua companhia, isso melhora a sua qualidade de vida. É muito melhor uma pessoa assim do que uma pessoa que fica isolada, que não fala com ninguém, que está sempre com cara de que vai morder. Isso é ruim, não é? Essa pessoa não é feliz. Não é certamente uma pessoa realizada. Então veja, o nosso bem-estar depende da qualidade dos nossos relacionamentos. E aqui vemos a palavra de Deus dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Que eu não devo dever nada a ninguém a não ser o amor. Então, o que a Bíblia está propondo é que eu tenha bons relacionamentos baseados no amor. E como já vimos em outras mensagens, tanto entre nós, quanto de nós para todas as pessoas. Isso é essencial para que a minha vida tenha um nível de qualidade. Então, se eu quero viver bem, eu preciso exercitar isso na minha vida. Isso, primeiro, é mandamento do Senhor, é algo que Deus ordena, é algo que engloba todos os princípios da lei, como diz o apóstolo Paulo, e é algo que eu devo praticar. E aí pensa comigo, eu creio que se eu fizer isso, um dos maiores beneficiários serei eu mesmo. Minha vida vai melhorar, minha qualidade de vida vai ser melhor. Muitos problemas que a gente hoje vive acabariam se nós exercitássemos o amor.
muitas crises, muitas brigas, muitos desentendimentos, muitas fofocas, simplesmente sumiriam se a gente exercitasse o princípio da palavra de Deus colocado aqui pelo apóstolo Paulo. Porque quando Deus fala desse amor, como já disse aqui várias vezes, não é um amor sentimental, não é um amor que faz a gente ver passarinho cantando, né? Flores surgindo, é um amor de decisão. O amor colocado como mandamento não é um sentimento, ele é uma ordem, ele precisa ser obedecido. Então não é um sentimento romântico que vai povoar o meu coração, mas é uma determinação de eu obedecer. Eu tenho que amar, e isso tem que ser colocado em prática na minha vida. E isso vai trazer os benefícios. Por quê? É um amor em ação. Não é um amor teórico, mas é um amor que é vivido por cada um de nós. E ele então vai admitir depois diversos desdobramentos. Não é só o fato de eu amar alguém, como Deus manda amar, mas são os desdobramentos que isso vai trazer, tanto para a pessoa quanto para mim mesmo. Toda ação tem uma consequência, irmãos. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Nós colhemos o que plantamos. Se nós plantarmos amor, o que nós vamos colher? Amor. Então é uma questão de colheita também. E há vários desdobramentos nas nossas ações. A primeira que eu posso separar para você, se eu vivesse esse amor, automaticamente começa a aumentar o nível de perdão. Veja o que diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 8. Veja só o que está escrito aqui pelo apóstolo Pedro. Acima de tudo, porém, tende amor de que forma? Intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Quanto mais eu amo, mais tolerante eu me torno aos pecados alheios. Então, quando aumenta o nível de amor, aumenta automaticamente o nível de perdão. Perdão é uma coisa que Deus deseja seja praticado em nossa vida? Perdão é uma ordem de Deus? É uma ordem. Jesus disse: se você não perdoar, teu Pai Celeste também tampouco te perdoará os teus pecados. Se do íntimo você não perdoar, você também não será perdoado. Então, para que eu exerça o perdão, eu preciso estar cheio do amor. Mas se eu estou cheio do ódio, da maldade, não há lugar para o perdão. Quando eu começo a basear a minha vida no amor, automaticamente meu nível de perdão aumenta. Automaticamente meu nível de tolerância às falhas alheias aumenta. O amor cobre multidão de pecados. Há uma multidão de pecados, mas eles são cobertos pelo amor. Há uma multidão de erros contra mim, mas eles são cobertos pelo meu amor colocado em prática. Então veja a vantagem de nós amarmos da forma como Deus está nos dizendo, amor intenso. Eu vou ficar mais tolerante, eu vou suportar mais, eu serei menos vingativo. Tudo que Deus tem nos falado esses dias. De manhã nós vimos: a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Não é para mim, não sou eu que faço uso dela. Isso é algo exclusivo de Deus, eu não tenho que me meter nisso. Mas quando aumenta o nível de amor, aumenta o nível de tolerância. E aí a vingança não ganha espaço. Não há como a gente viver em comunidade, tipicamente como a igreja, que é uma comunidade, sem a gente perdoar. Eu quero dizer mais, não dá para você viver com a Eva sem perdoar. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Foi lá, fez a Eva. Aí Adão e Eva viveram felizes para sempre. Foi assim que termina a história? A Bíblia não narra nenhuma briga, né? Mas você acha que Adão nunca brigou com Eva? Hein? Já começou a brigar no dia do pecado. Já ficou um acusando o outro. Não, fui eu não, foi essa mulher que o Senhor me deu aí, foi ela a culpada. Depois disso, você acha que todos foram dormir bem, os dois, essa noite? A mágoa ficou lá, né? Você me acusou.
Você falou que fui eu, mas não fui eu, foi a serpente. Né? E Eva dormiu de mal aquela noite. Você acha que casamento não tem briga? Existe casamento que não tem desentendimento? Eu não conheço. Então, até para ficar casado, tem que perdoar. Tem ou não? E como é que eu consigo perdoar? Enchendo meu coração de amor. E a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa. E a minha esposa tem que me amar. Não é um sentimento como da noite do casamento, que tudo é bonito, tudo é florido, tudo é maravilhoso. Mas é o amor do dia a dia que se torna uma decisão. E quando você decide amar, automaticamente você fica mais tolerante com a outra pessoa. E automaticamente você perdoa mais os seus erros. Então não dá para viver casado sem perdoar. Não dá para frequentar uma igreja sem perdoar. Sabia disso? Que é um relacionamento aqui, não há? Nós temos um relacionamento entre nós? É perfeito, é maravilhoso? Não, de vez em quando, né, são uns desentendimentos. Isso aqui é normal, ou não? Tem gente aqui ou tem robô? Eu às vezes preferia que fosse robô. Aí eu programava, né? Eu estava no computador, programava, faz isso, faz aquilo. Não, mas não é assim. É gente. Gente não tem controle, gente erra, gente faz bobagem, gente se desentende. Então, para vivermos um relacionamento dentro da igreja, não acha que precisa de amor? Como é que a gente vai perdoar? Você acha que tem que perdoar na igreja? Tem. Tem que perdoar no mundo? Tem. Tem que perdoar no casamento? Tem. Tem que perdoar em todo lugar. E o que me capacita a perdoar é o amor. A dívida que eu tenho para com o próximo. A dívida que eu tenho para com o meu cônjuge. A dívida que eu tenho para com o meu irmão aqui dentro da igreja. Eu devo a você esse amor. E esse amor me fará perdoar as suas infantilidades e também você perdoará as minhas. E é assim que as coisas andam. Então o amor, quando começa a ser vivido, ele muda a vida nesse aspecto. Uma outra coisa também como consequência desse amor está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor. E ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Veja, o vínculo é aquilo que une, não é? Quando há um vínculo, há um ponto de ligação, há algo que nos torna unidos, vincula um ao outro. Então o vínculo da perfeição é o amor. É como se fosse a cola que liga a gente, a cola que liga pessoas diferentes. É o amor. O vínculo da perfeição, desse aperfeiçoamento. Então, se nós praticarmos este amor, certamente, além do perdão, isso vai promover também uma união entre nós. Porque às vezes as pessoas se perdoam, mas não querem mais se cruzar, né? Mas não é isso que a Bíblia propõe. Ela propõe um perdão que dá uma chance nova, para a gente viver novamente a nossa história. Então é preciso que além do perdão exista a unidade. E quando a nossa vida é dirigida por esse amor, ele vai nos vinculando, ele vai nos fazendo pertencer um ao outro. A Bíblia fala da igreja como o corpo de Cristo e diz que todos nós somos membros desse corpo e todos somos igualmente importantes e imprescindíveis. Então eu preciso de você e você precisa de mim. E há um vínculo entre nós. E o que faz esse vínculo, segundo Paulo, é o amor. O amor que é uma dívida, repito, que eu tenho para contigo, que você tem para comigo. E veja, irmãos, na nossa vida, tudo ao redor quer nos separar. A gente vive num mundo que apregoa separação sem que a gente perceba. A nossa cultura mudada, transformada ao longo de muitos anos, ela prega separação. Começando por nos separar por ideias. Você é de direita, eu sou de esquerda, você é isso, eu sou aquilo, você é Flamengo, ai meu Deus, eu sou Fluminense, né? E aí a gente se separa, né? A gente cria
cada um para um lado, né? A gente tem ideias diferentes, pontos de vista diferentes, a gente é de cultura diferente, poder aquisitivo, né? Não, o rico, pobre, classe A, B, C, tudo isso na sociedade quer separar a gente. Não é? Então nós ficamos hoje vivendo de problemas discriminatórios e uma série de coisas assim. Mas o que Deus deseja? Que nós sejamos todos um. E na igreja de Deus há lugar para qualquer pessoa. Não importa a sua raça, não importa a sua condição financeira, não importa as suas ideias, há lugar para todas as pessoas. E o que vai me vincular a você? O que faz eu suportar 2 auxiliares flamenguistas? É o amor, entende? É o amor. É o amor de Deus que faz a gente não ser fulminado, né? Flamenguista tinha que ser... Não, tudo bem. Mas é o amor que vincula, entende? Que faz a gente suportar as diferenças, que faz a gente conviver com aquilo que não é igual, porque o amor nos torna mais iguais. Só esse tipo de amor ordenado por Deus, que é uma dívida, que é uma decisão, que não é um sentimento, esse amor é que une a gente, independente daquilo que o mundo quer nos separar. Mas não, a gente é unido por um propósito só. Quando há esse amor, nós nos sentimos um. Então eu não devo mais querer apenas ser seu irmão, mas sim um com você, e você um comigo. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Deus, quando fala da igreja, Ele fala disso, de unidade. Não de individualidade, mas de unidade que é promovida pelo amor, que cobre multidão de pecados, cobre as nossas diferenças, as nossas divergências, cobre qualquer tipo de diferenciação que exista entre nós, o amor. Uma coisa também dita por Jesus, que é muito importante, está em João capítulo 13. Veja, João capítulo 13, Jesus dá um exemplo aqui muito interessante, versículo 34 e 35. Ele diz assim: novo mandamento vos dou. Qual o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí olha o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, Jesus deu um novo mandamento. Disse, o mandamento é esse. Aí depois ele fala aqui de uma coisa muito importante no verso 35, que é a identificação. A nossa identidade. Você tem uma identidade? Você tem um documento? Esse documento diz que você é você. Engraçado, né? Como a gente é na sociedade. Eu tenho um documento para dizer que eu sou eu mesmo. Aí eu mostro o documento e você é você mesmo. Você acredita. É assim. Mas na visão de Deus, o que mostra quem eu sou é a minha obediência a esse mandamento. Jesus, no versículo 35, diz assim: ao fato de vocês obedecerem isso e se amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos por todos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, vão olhar para vocês e vão identificar cristãos. Que coisa tremenda, irmãos. Você parou para pensar nisso? Como é que um cristão é identificado hoje? Há uns anos atrás, um cristão era identificado pela roupa, né? Ele botava uma roupa esquisita, botava um terno pescando, né? Uma gravata que vinha mais embaixo, então terminava mais em cima. Era assim que o cristão era identificado. A mulher com vestidão, sovaco cabeludo, essas coisas, né? Então era identificado assim. Ó, lá vai o crente lá. Hoje em dia a gente partiu para um outro extremo, né? Que já também ninguém mais sabe quem é quem, né? Porque a roupa já virou... Bom, isso é outro assunto. Mas como é que a gente tinha que ser identificado em qualquer época, em qualquer sociedade, em qualquer lugar que a gente estivesse? Jesus disse, vocês vão ser identificados pela maneira como vocês se amam. Vocês vão ser reconhecidos como cristãos pela maneira como vocês tratam um ao outro. Irmãos, isso é um problema.
Porque veja, se alguém entrar na igreja e ver um irmão brigando com outro, o que ela vai dizer? Isso aí é Jesus? Isso aí é Jesus? Ih, não, estou fora desse Jesus aí. Não quero ver isso não, né? Jesus é isso aí? Porque ele disse, nós seríamos conhecidos pelo amor que a gente dispensasse um ao outro. Então veja, uma marca de identificação muito forte, esse tipo de amor. Identifica você, sela você, coloca ali a identidade de cristão. Está aqui, ó. Esse é um cristão. Porque a maneira como ele trata, a maneira que ele dispensa ao seu irmão é um amor que vem de Deus. Um amor como Jesus ordenou. Então veja, amados, como a gente seria identificado. A igreja, ao longo do tempo, tem perdido a sua identidade, como eu disse a você. Hoje em dia a igreja está se modernizando muito, até demais, né? A ponto da gente já não saber mais se é cristão ou se é do mundo, olhando para a vida da pessoa. É muito complicado o negócio. Mas a marca da igreja sempre foi o amor. E sempre será. Aconteça o que acontecer, a palavra de Deus é imutável. Esse versículo nunca vai mudar. O cristão genuíno vai ser sempre reconhecido pela sua capacidade de amar ao seu irmão. Isso vai nos identificar aonde quer que a gente esteja. Não são os belos edifícios que uma igreja constrói, mas sim a maneira como a gente se trata dentro desses edifícios. É isso que caracteriza a igreja de Jesus. Se a gente amasse, haveria mais comunhão entre nós. Em Atos, no capítulo 4, no versículo número 32, veja o que está escrito, Atos da igreja, ações da igreja. Atos 4, 32 diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Veja, comum. Da palavra comum vem a palavra comunhão. Comum, união. Uma união comum entre nós. É isso que quer dizer comunhão. Vamos ter uma manhã de comunhão? Vamos ter uma comunhão após o culto? Vamos ter aqui um lugar para a gente comer, beber, se relacionar? A gente chama isso às vezes de comunhão. Comum união. Só que às vezes o problema é que essa comum união está em torno da comida, né, irmão? Tirou a comida, pronto, sai até briga, né? Então não é bem esse sentido. A nossa comunhão é a nossa comum união em torno de princípios de Deus para a vida da igreja. E a igreja aqui, falada nesse capítulo e versículo que nós lemos, ela experimentou essa comunhão, porque eles tinham tudo em comum. Porque não havia espaço para separação entre eles. E uma evidência do texto aqui, que diz, voltando aqui a ele, é que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Do que trata esse versículo? Já expliquei várias vezes aqui, isso não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, não vou tocar nesse assunto novamente, mas a ideia por trás disso aqui é o desapego material. Entende? Aquilo que Deus espera da gente não é que a gente se apegue a coisas, mas que a gente ame pessoas. Muitas vezes nós invertemos as coisas. A gente ama coisas e a gente usa pessoas. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus para a igreja é que sempre houvesse um desapego no coração da gente. E lá em Lucas, no capítulo 12, você vai ver aqui um exemplo. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 33 e no versículo 34, está escrito assim, olha, Lucas 12, versículo 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por algumas vezes Jesus falou esses versículos em outras passagens, de outra maneira, mas sempre com o mesmo sentido e o mesmo princípio. Não ajunte para você tesouros sobre a terra,
Porque na terra tem ladrão, tem traça, tem todo tipo de problema. Ajunte para você tesouro no céu, porque lá o seu tesouro está garantido e protegido. Certamente ele não estava falando de bens materiais, mas de bens espirituais. E a ordem de Deus aqui é que eu tenha um desapego ao que é material, porque tudo que é material não perdurará no reino espiritual. Resumindo, para ficar numa frase mais fácil de você entender, quando você morrer, você não vai levar nada. Pronto? Está mais fácil assim? Deu uma traduzida, né? Enrolei e falei, bom, pronto, é só isso. Quando você morrer, não vai levar nada. Se você ajuntar um monte de coisa aqui, se apegar a essas coisas e tiver medo de perdê-las, quando você morrer, você vai perdê-las, porque você não vai levar nada. Quem vai ficar brigando pela sua herança são os parentes que ficarem. Aí o pau vai quebrar. Né? Pode crer que o pau vai quebrar. Então, o que ele está falando é de desapego. Desapego das coisas materiais. E não havia esse apego, porque, segundo diz aqui o Senhor Jesus, quando fala dessas coisas, ele fala de um tesouro inextinguível nos céus. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo a qual nós nos apegamos prende o nosso coração. E o nosso coração deveria estar livre para amar as pessoas. Mas ele está tão ocupado pensando em preservar os bens que ele não tem tempo para fazer outra coisa. E é esse o problema, e Jesus vai dizer que isso vai assumir um lugar de tesouro na minha vida. Vai segurar o meu coração. Então, se a gente exercitar o amor, automaticamente essas coisas vão deixar de acontecer. Veja, o apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, é outra lição relativa a isso. Ele diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, eu não tenho que me preocupar apenas com aquilo que é meu, mas também preciso me preocupar com aquilo que é e pertence aos outros. Ou seja, ele está dizendo para eu tirar a minha mente, o meu coração, do meu mundinho, das minhas coisinhas, daquilo que eu consigo juntar. Isso me torna uma pessoa livre. Veja bem, irmãos, o que a Bíblia está querendo dizer é que muitos bens podem trazer uma prisão espiritual. Várias vezes Jesus fala sobre isso, e já disse aqui, não é pecado ser rico. O pecado é você ser dominado pela riqueza. Você conhece a passagem quando um jovem rico chegou para Jesus, né, e perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus foi direto no ponto que sabia que era o ponto que mais impedia aquele jovem de ter uma vida com Deus. E aí Jesus disse, você quer ter uma vida eterna? Então faz o seguinte, você guarda os mandamentos. Ele diz, isso eu faço desde pequenininho. Aí ele fala, então você faz o seguinte agora, você vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Aí o rapaz fez o quê? Saiu triste e cabisbaixo e deixou Jesus falando sozinho. Jesus queria mesmo que ele vendesse todos os seus bens e seguisse? Não, irmãos, porque senão a gente só poderia seguir Jesus se vendesse todos os bens. E aí a gente viveria aqui numa comunidade hippie, né? Cada um faz uma coisa, traz, né? E a gente não, mas não é isso. O que Jesus estava mostrando é para aquele rapaz que o problema dele estava no apego que ele tinha às coisas. Ele conseguia até guardar os mandamentos, mas ele não conseguia dar o seu coração para Deus. E aonde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Esse é o princípio. Então ele consegue obedecer os mandamentos, mas ele não consegue dar o coração. E o que Deus está querendo acima de tudo? Filho meu, dá-me o teu coração. Você já ouviu isso na Bíblia? Ou seja, aquilo que Deus quer que eu dê, eu não consigo dar. Eu consigo dar dinheiro para Deus, eu consigo dar dízimo, eu consigo dar oferta, eu consigo dar trabalho, mas o que Ele realmente quer eu não consigo dar, que é o coração. E aí aquele jovem vai triste para casa, porque ele percebe a sua própria prisão dentro daquele mundo de dinheiro, de coisas que ele possuía. Ele estava completamente atado naquelas coisas. Aquilo tudo o dominava completamente. E essa é a grande tristeza desse texto. Jesus também disse que dificilmente entraria um rico no reino dos céus. Dificilmente, mas não impossível.
Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a gente vê que essa comunhão que a palavra de Deus nos fala, movida pelo amor, faz com que o nosso coração seja livre para amar. E não apegado a essas coisas que só nos separam. Quantos problemas nós temos na nossa vida, irmãos, por causa de dinheiro? Pensa aí. Quantas discussões acontecem às vezes dentro da família por causa de dinheiro? O maldito dinheiro regendo os nossos relacionamentos, os nossos interesses, as nossas coisas que pensamos mais adiante, escusas e por trás, tudo por causa do dinheiro. E aí o amor fica sufocado, porque não há espaço para o amor, porque o coração está ligado ao tesouro, e ali não há espaço para que o amor de Deus seja exercido. Veja, a gente percebe na conversão de Zaqueu, aquele texto famoso lá em Lucas 19, que ali houve realmente uma conversão. Por quê? Porque Zaqueu tinha muito dinheiro. Zaqueu tinha muito dinheiro ganho ilicitamente, roubou muita gente, fez mal a muita gente, foi desonesto de muitas formas. Mas quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar na sua casa, a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria, deu para ele um banquete. E no meio do banquete, sem ninguém falar nada, sem Jesus dizer nada, ele levantou e disse, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituir 4 vezes mais. Aquilo foi espontâneo. Não tem uma palavra na Bíblia dizendo que Jesus disse, ó Zaqueu, se você quiser se converter, se você quiser me seguir, você tem que fazer isso. A melhor conversão é essa, irmãos, que nasce do coração. Não aquela que nasce de uma imposição. Né? A gente às vezes fica muito preocupado com o que uma pessoa faz depois que se converte. Né? Está cheio de pecado, agora tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de se drogar, tem que parar isso, parar aquilo. E a gente fica ali buzinando a cabeça da pessoa. Se Deus não fizer isso, nenhum de nós vai fazer. Se a conversão é genuína, o que vai acontecer é que isso automaticamente vai ser feito sem ninguém precisar dizer uma palavra a ela. Porque ela vai perceber por si mesma a própria miséria. Aliás, não há conversão se a pessoa não reconhecer a miséria. Só existe conversão quando a pessoa reconhece a própria miséria. E reconhecer a própria miséria é reconhecer que sou miserável. Miserável homem que sou, né? Como dizia o apóstolo Paulo. Aí eu reconheço e aí eu posso mudar realmente, porque foi um convencimento do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não foi um convencimento dos irmãos, do outro falando, do fulano, do ciclano. Foi um convencimento que veio de Deus. E Zaqueu levanta naquela noite, naquele dia lá, sei lá, e diz, olha, eu resolvo fazer isso. Eu faço isso, porque eu quero tirar esse peso de mim. Eu quero sair dessa prisão, que os bens estão me consumindo. Porque eu estou aqui preso a isso tudo. Eu quero largar isso tudo. Não importa, eu quero viver uma vida livre agora. O amor tem esse poder. Por isso Deus amou o mundo dessa forma. De dar sua vida para nos transformar, para fazer a gente desapegar. Irmão, não é só LX não, Deus também desapega, sabia? Desapega. Se você abrir o seu coração, deixar o amor de Deus entrar, você vai desapegar de muita coisa. E uma última consequência que eu separei aqui para você, é que se a gente vivesse esse amor, aconteceria algo que é um desejo muito grande de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, veja só, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3, diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor, o que o amor faz? Edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Se você ama a Deus, Deus te conhece. Se você acha que sabe alguma coisa, você ainda não sabe muita coisa. Você ainda não sabe direito o que deveria saber. E no primeiro versículo, Paulo termina dizendo que o saber torna você soberbo, mas o amor edifica.
Irmãos, uma das características mais importantes também do amor em relação a nós como igreja é que o amor edifica. Edificação é uma construção. Edificação nós queremos que seja sólida. O que adianta edificar um edifício se a sua base não for firme? Ao primeiro vento, à primeira tempestade, ele vai cair, vai desabar e a ruína vai ser grande. Então, edificação é uma especialidade do amor. O amor edifica a igreja. O amor faz com que a nossa construção seja firme. O amor é o vínculo, a cola da perfeição, como disse Paulo. O amor vai promover esse crescimento saudável da igreja. Um edifício que sobe, que é construído, que é firme, que não cai com o vento, com as dificuldades da vida. Então o amor, se nós o praticarmos, ele sim vai edificar a igreja. O que verdadeiramente edifica a igreja, queridos, é a prática da palavra de Deus, o amor colocado em prática na nossa vida. É isso que vai de fato nos firmar. Eu posso construir templos e mais templos, mas eu não ser edificado no amor. A igreja não foi chamada só para construir templos, mas para construir vidas, relacionamentos sadios, saudáveis, que valem a pena, transformadores. É isso que Deus deseja. E isso só acontece através do amor. O apóstolo Paulo lindamente diz que o saber ensoberbece, incha a gente. Eu acho que eu sei muita coisa, eu acho que eu sou bom nisso, eu conheço a Bíblia toda, eu penso, eu falo, eu sou muito legal. Isso incha, mas não produz edificação. Você se considerar melhor do que os seus irmãos, não melhora a vida dos seus irmãos. A chance que você tem de melhorar a vida de alguém, se você acha que é mais elevado do que essa pessoa, é você descer ao nível dela, para que ela possa ser erguida por você. Enquanto você se colocar numa posição superior, não haverá edificação. É só o amor que edifica. E antes de aprender qualquer coisa, Paulo fala, aprenda a amar. Antes de tentar aprender mais, antes de tentar conhecer, ler, fazer, aprenda a amar. Porque é o novo mandamento deixado por Jesus e traz todos esses benefícios para a sua vida, para a vida da igreja e para todos aqueles que estejam em sua volta. Se você fizer assim, aí sim vai valer a pena. Que a gente possa realmente ser uma igreja assim, edificada no amor. Que Deus faça isso através de cada membro dessa igreja. Você é um componente importante desse amor. Amém? Vamos orar? Meu Deus, Tua palavra nos falou e nós queremos agora obedecer, queremos agora colocar em prática, meu Pai, mudando nossa vida, nossos conceitos, nossos valores, sendo livres diante do Senhor, livres para amar verdadeiramente, livres para fazer a Tua vontade, meu Deus. Que o Senhor possa operar na vida de cada um dos meus irmãos essa noite, fazendo aquilo que o Senhor deseja, Pai, curando os nossos relacionamentos, transformando os nossos valores, enchendo o nosso coração desse amor, para que ele seja ministrado por cada um de nós, como um dever, como algo que nós devemos fazer, como uma dívida que precisamos saldar. Ajuda cada irmão a cumprir esse propósito, meu Pai. Abençoa a Tua igreja aqui, que ela seja edificada neste amor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.